Amém? Vamos à palavra de Deus. Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Está escrito assim. Eu vou pedir que todos se coloquem de pé em reverência a esta palavra. Eu vou ler, fazer a primeira leitura, vou orar e você se assenta e vou ministrar. Amém? Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Está escrito assim, ó. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu e nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro e nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono de 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro como havia sido morto, e tinha 7 olhos, voltando aqui, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviado a toda a terra. E veio, tomou o livro da destra que estava sentado no trono. Amém? Amados, o Senhor Jesus, desde que Ele foi anunciado para vir a este mundo com um propósito de morrer na cruz do Calvário, e ali pagar os nossos pecados, e ali nos comprar com o seu sangue para Deus, Ele vem dando um alerta desde o início do ministério. Ele vem alertando desde o começo. Quando Jesus começou o ministério, depois de ser batizado, a mensagem de Jesus era: arrependei-vos, é chegado a vós o reino dos céus. Tudo que Jesus falava, ensinava na terra, ele apontava para a casa do Pai. Ele apontava para o reino de Deus. Ele apontava dizendo assim: olha, nosso destino não é aqui. Tem um reino, tem um lugar para eu te levar. Tem algo maior. A proposta de Jesus, do Evangelho de Cristo, não é que nós venhamos a ter carro, ter casa, e ter isso, ter aquilo. Não. Isso pode até acontecer e vai acontecer para aqueles que estão debaixo da obediência. Mas a proposta do Evangelho de Cristo é ministrar arrependimento, porque sem arrependimento não tem perdão, e sem perdão não há salvação. A proposta do Evangelho de Cristo é trazer arrependimento aos corações. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, meu Deus, a Tua palavra foi lida e agora vai ser ministrada, mas é preciso que neste momento eu diminua e entenda que não sou eu, mas que é o Teu Espírito Santo é quem vai falar. Inclusive, meu Deus, esse tema revelação, que é o Apocalipse, meu Pai, é um tema complexo, meu Deus, e é preciso que o Teu Espírito Santo me ajude na condução dessa ministração. São tantas figuras de linguagem, são tantos temas, meu Pai, mas é preciso, meu Deus, que a Tua igreja tome conhecimento daquilo que está ao porvir. Muitas pessoas no início do ano, meu Pai, elas buscam previsões, mas nós não estamos buscando previsões, nós estamos buscando a revelação que já foi dada pelo Senhor para a igreja ter conhecimento. Então, neste momento, abre o entendimento do Teu povo, meu Pai, para que tudo que for ministrado, elas venham assimilar, elas venham entender, compreender qual é o propósito do Senhor nessa ministração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aplauda bem forte ao Senhor. Pode tomar o teu assento em nome de Jesus? Amados, eu sei que é um tema complexo. Eu sei que é algo difícil de compreender. Mas é preciso que você fique com a tua atenção redobrada. Porque o que você vai ouvir é algo profundo e é algo que vai acontecer. Para que quando acontecer, você esteja apto, compreendendo o que está acontecendo. E principal, que quando os primeiros acontecimentos eles começarem, você nem aqui esteja mais. Você já tenha sido levado pelo arrebatamento da igreja, pela volta do Senhor Jesus. Esse é o propósito que nós estamos aqui. Essa reunião só faz sentido, esse culto só faz sentido, esse ajuntamento de pessoas só faz sentido porque nós temos um encontro com Cristo lá na glória. E o Senhor Jesus, desde o início, ele vai dando alerta.
Ele vem mostrando o que vai acontecer. E nós temos que nos preocupar com isso. É como se isso dependesse da nossa saúde mesmo. E depende da nossa saúde mental e espiritual. Depende tudo disso, de nós sabermos o que vai acontecer. É por isso que você foi ministrado. E você entendeu, você entregou a vida para Jesus, você se batizou nas águas, você participa da ceia, mas tem algo além disso. E quantas pessoas aqui não estão dizendo, pastor, mas eu queria algo além. Eu já tive contato com tantas pessoas, eu falo, não, mas o culto é sempre a mesma ministração, eu quero aprender mais, eu quero ir além. E esse além está aqui. Esse além já foi revelado por Cristo Jesus. Quando o próprio Senhor Jesus Cristo, ele começa o ministério, eu estou me referindo a Mateus capítulo 7, ele começa a dizer que existe dois caminhos. Ele fala que existe a porta estreita e a porta larga, o caminho que conduz à perdição, que é espaçoso e largo. Ele diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Está lá em Mateus capítulo 7, está escrito assim. Ele está dizendo, olha, existe um caminho para nós seguirmos, mas o caminho que a igreja vai seguir, ele é estreito, ele tem dificuldade, ele tem renúncia. Você tem que deixar as coisas que não agradam a Deus de lado. Olha a seriedade de que Jesus está falando para a igreja, que existe dificuldade. Não é folgado, não é do qualquer jeito, não. Existe uma dificuldade. Ele já estava alertando para o que viria a acontecer. E ele, em João capítulo 14, versículo 1, ele fala de uma retirada da igreja da terra. E muitas pessoas pensam que isso é bobagem. Mas saiu da boca do próprio Cristo. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Lá na casa do meu pai tem muitas moradas. Existe um reino. Você é súdito desse reino. Você nessa terra é um peregrino. Tem um lugar preparado para você. E ele diz assim, eu vou preparar lugar e se eu for, eu voltarei para vos buscar. Entendeu o arrebatamento? Vim buscar, ele vai buscar. Mas buscar quem? A quem ele está ordenando arrependei-vos, a quem ele está ordenando entrai pelo caminho estreito, entrai pela porta estreita, o caminho é estreito, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Ele está trazendo alerta desde o início sobre tudo, e muitas vezes passa desapercebido, e de qualquer jeito não vai só aquele que está posicionado nele e com ele. E aqui, em Lucas 18, 8, ele faz uma pergunta. Porventura, quando voltar o Filho do Homem, que ele se denominava o Filho do Homem, né? Achará fé na terra? Quando Jesus voltar para buscar a igreja, vai encontrar as pessoas alicerçadas nesta fé? Para que ele possa levar? Não. Vai ser tempo de apostasia, e esse tempo de apostasia já chegou e entrou no meio das igrejas. Existe um evangelho que não é o evangelho da cruz, que não exige renúncia, um evangelho de porta larga, de caminho largo. As pessoas não se preocupam mais em santificação. E a Bíblia diz, sem santificação ninguém verá a Deus. Ou no dia do arrebatamento da igreja, no dia que Cristo vir buscar a igreja, aquele que não estiver em santificação não vai nem ouvir a trombeta. Ela só vai ver pessoas desaparecendo. E acredite, está tudo sendo preparado. Já apareceu aí, diz que nos Estados Unidos, umas luzes piscando que nem o FBI, nem o exército americano não sabe o que é aquilo. Tudo aquilo é uma maquinação para corroborar com desde dos anos 70, que diz assim, ó, ET de Varginha, apareceu ET, existe extraterrestre. Aí quando esse povo sumir, eles têm uma desculpa para dizer assim, olha, sumiu um monte de gente, tá vendo? Aquelas luzes que estavam aparecendo, era mesmo os extraterrestres, e abduziu, levou o povo da terra, muitas crianças desapareceram, pessoas de dentro de igreja, mas olha, não tem nada a ver com arrebatamento não, que tinha gente que estava dentro da igreja e ficou, então isso quer dizer que não é, quer dizer, que tem gente desconcertada dentro da igreja que vai ficar. A trombeta vai tocar, ela não vai nem ouvir. E é muito sério isso. E nós temos que ter um alerta. Lucas capítulo 21, versículo 34, vai lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, que esse dia pode vir de improviso. E nós temos que estar com a nossa mente aberta para compreender isso. Lucas 21, 34. Está escrito assim, ó. Está ali na tela, ó. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria e de embriaguez,
e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos, por dignos de evitar todas essas coisas que há de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. E voltando aqui no versículo 34, na parte B, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Isso também pode ser interpretado por o chamado individual. Nós temos que estar orando, vigiando, para não ser pego de surpresa naquele dia. Amados, quantos jovens eu já não vi, de 17, de 20, que tiveram um infarto fulminante e partiram. E tem gente que diz assim, não, mas eu sou jovem, vou curtir a minha vida, porque eu sou jovem. Pois é, e se aquele dia vier de improviso? E a pessoa não estiver jejuando, não estiver orando, congregando, estiver buscando a face de Deus, o que vai acontecer com ela? E o próprio Senhor Jesus, ele conta uma parábola de um homem que tinha muitas propriedades, muitas herdades. E esse homem, ele colheu com abundância a colheita que ele fez. Colheu tanto que ele não tinha celeiros para colocar a colheita dele. Aí ele conversa com ele mesmo e fala assim, o que farei? Colhi em abundância, mas não tenho onde recolher. Ah, já sei. Vou derrubar os meus celeiros, né? E vou construir outros celeiros maiores ainda. E vou recolher os meus frutos em depósito. Aí eu posso dizer, minha alma, come, bebe, folga, a porta é larga, o caminho é espaçoso, eu tenho muitos bens em depósito para muitos dias. Aí o próprio Cristo dá uma resposta, que está lá no Evangelho de Lucas, né? 12, 20, coloca aqui na tela, vamos ler junto, Lucas 12, 20, olha a resposta. Mas Deus disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Versículo 21, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Esse é o exemplo, o espelho de uma pessoa que estava preocupado só com as coisas terrenas, só com o material, com o consumismo, buscando previsões para o ano, como que vai ser o ano, preocupado só nisso, mas o Evangelho de Cristo não é isso. O Evangelho de Cristo é nos levar para a glória. E Jesus, olha, todo o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João, ele vem dando alerta. Ele vem alertando a igreja, vocês não são daí, vocês não são da terra, vocês são peregrinos, se preparem, ande pelo caminho estreito, passe pela porta estreita, eu vou voltar para buscar a igreja. Jesus falou isso por várias vezes, alertando por várias vezes que ele ia voltar. Você acredita que tem igreja que nem prega sobre arrebatamento, sobre a retirada da igreja da terra? Um culto como hoje é um culto de projeto de vida, de tantas outras coisas, de projetando coisa terrena. E não preparando um povo para qualquer momento, se de improviso ou se coletivamente Jesus voltar, a pessoa nem sabe, nem conhece do tema. Mas o livro de Apocalipse, que se chama Revelação, ele nos revela passo a passo tudo que vai se suceder para frente. Tudo que vai acontecer para frente está revelado, está escrito de como vai ser. Marcos capítulo 13, versículo 33, é Jesus no sermão profético. Marcos 13, 33. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo, e é como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa, e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandasse o porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, e se à tarde, se à noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Você entendeu o alerta de Jesus, mandando que nós fôssemos vigilantes quanto a isso, quanto a essa vinda. Quando até mesmo preparado para o improviso. Nós estamos aqui, está tudo bem.
Mas nós não sabemos o dia do amanhã. Nós não sabemos o que vai nos suceder na nossa vida. Nós temos que estar preparados agora. No momento, agora. Exatamente agora. Como o presbítero Noel fala, se a senha no painel chamar, plim, Mário, fui. E se chamar na senha Mário, está fumando, está bebendo, está mentindo, está adulterando, está fazendo tudo que é de errado. Pois é, a senha vai chamar, e em vez dos anjos virem buscar, o alçapão abre. Pum! Choro e ranger de dentes. É sério ou não é? Jesus avisou ou não avisou? Ah, Senhor, mas eu não sabia. Não, o alerta está sendo dado. O tempo todo está sendo dado. Alguns estão negligenciando. Aqui não. Nós estamos falando. Nós estamos anunciando. Agora avança para Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Os discípulos fazem uma pergunta para Jesus, a grande pergunta da humanidade. E Jesus não foge da pergunta, ele responde. E essa pergunta ela é séria, é importante para nós. Mateus 24, 3. Está escrito assim, ó. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos, em particular dizendo, dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Você já viu pessoas intelectuais até fazendo chacota, gracejos, até imorais, sobre a volta de Jesus e do fim do mundo? Você acha que Deus vai destruir o mundo? Isso é coisa de crente que não tem o que fazer, que fica enfurnado dentro de igreja. Pois é. A pergunta que eu gostaria de fazer, os discípulos fizeram. E você acha que Jesus não respondeu? Jesus respondeu. Respondeu para servir de alerta para nós. Versículo 4. E Jesus respondendo, é uma resposta de Jesus. Não foi Shakespeare, não foi filósofos, não foi estudiosos aí, geólogos, não. Foi Jesus que respondeu. E disse-lhe, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra, olhais e não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Você olhando para o contexto, o cenário mundial, nós estamos vivendo o princípio das dores ou não? Cabalmente, precisamente. Lembra quando eu ministrava o louvor? Que a palavra dele não vai cair por terra. Ele é um Deus que promete, um Deus que cumpre. Está vindo se cumprindo, amado, corretamente, certinho, certinho, certinho. E o alerta de Jesus está em todo o Novo Testamento, em todo o Evangelho. O que Jesus falou era alertando. E aí, pastor, mas esse negócio de arrebatamento, isso é real mesmo? Jesus deu mais ênfase nisso? Se deu. Se falou. Falou sim. Eu parei ali no versículo no 3, li até o 8, né? Avança para o 40, versículo 40. Olha que Jesus fala. Direto, hein? Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Para aqui. Olha o que Jesus está falando, mano. Tem dois no campo. Pode ser dois amigos, pode ser dois irmãos, pode ser pai e filho. Tem dois lá no campo. Um será levado e o outro ficará. Mas, Senhor, mas por quê? E outra vez vereis a diferença em quem serve e quem não serve a Deus. Aquele que serve a Deus será levado, e o outro ficará sozinho. Vamos continuar na leitura? Estou no versículo 40. Vamos para o 41. Estando duas, moendo no moinho,
será levado uma e deixado a outra. Pode até ser, né, amado? Está um coral cantando, uma banda louvando. Aí some 2 ou 3 e os outros ficam para fazer o louvor. Que tristeza, né? As duas estavam no campo, no mesmo lugar. Não é o lugar. Não é o trabalho. Entende? Que as outras duas estavam moendo. Não é o lugar. Não é o trabalho. É o coração. É a boca. É o procedimento de vida. É o andar com Cristo. É o que vai ser levado. Olha só, as pessoas dizem, não, isso aí não existe, arrebatamento não existe. Como que estão 2 no campo e uma some e o outro não some? O que é isso? O que é arrebatamento ou harpazo? É rapto, é tirado com violência da terra, e com violência de velocidade, mas não para machucar, mas com violência para que você entenda e compreenda. Nós vamos ser tirados da terra. E esse dia, amado, está tão próximo, tão próximo, tão próximo. Eu não sei, mas quem sabe esse dia é amanhã? Quem sabe esse é o último culto, e quando nós demos a bênção final, toca uma trombeta e nós somos levados. Pode ser agora. Os sinais já se cumpriram. Igreja, desperta, acorda, entende que Cristo quer te purificar, Ele não quer que você fique. O preço já foi pago. O ingresso já existe. A volta dele é certa. Certíssima. 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Nós não sabemos a hora, mano. Você viu que eu falei? Pode ser amanhã, pode ser agora. Quem já viu o vídeo de pastores pregando e ele morreu pregando? Vocês já viram? Vídeo aí de Assembleia de Deus. O pastor estava pregando, dá uma saudação, ele pau! E se não está com a vida em santidade? Se está pregando, mas está fazendo o que está aparecendo na mídia, né? Você já viu quanto escândalo de pastores? Mas é porque o WhatsApp, né, leva a informação. Não, não é por isso, não. É porque o amor esfriou mesmo. E isso é bíblico. No fim dos tempos, as pessoas serão mais amantes de si mesmas, do prazer carnal dela mesma. Só se importa com o próprio umbigo, com ela mesma. Se ela estiver se afogando e estiver se afogando 2 pessoas, ela pisa na outra, afunda para ela respirar. O ser humano é assim. Se ele está desesperado, ele não está nem aí de bater nos outros, de machucar os outros. Ele bate mesmo porque é para respirar. Isso o que é? É o que o Paulo escreve a Timóteo, na 2ª carta, capítulo 3, versículo 1. Agora coloca na NVT. Olha como é que está. Se não está exatamente isso acontecendo. Está escrito que eu pedi para até colocar na tradução, linguagem de hoje, para a gente entender, compreender. Amado, tudo isso que eu estou falando para você, eu já fiz, e nós nem entramos no Apocalipse ainda. Eu já fiz um laboratório em casa, com o Carlos e com o Lucas e com a Andréia. Falei para eles, vocês compreenderam a mensagem, para que eu possa receber um feedback da igreja, que ela também entendeu? E eles entenderam, eles compreenderam. Ontem, no culto de intercessão, eles estavam lendo o livro do Apocalipse ali, do capítulo 5 até o 17, lendo e depois me perguntando. Olha, amados, conhecimento é coisa tremenda. Vamos lá, leitura. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão aos seus pais e serão ingratos e profanos. Não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Esse povo está odiando o que é bom, não é? Teve uma virada, né? Teve 2 canais de TV. Todo mundo sabe. Não é possível que você não saiba. Todo mundo sabe disso, né? Teve uma virada num determinado canal, não vou falar, nós estamos no YouTube, num determinado canal e em outro canal. E aí eu vi uns cortes de vídeo e vi uma moça cantando uma letra, que aquilo não é música.
um vocabulário imundo que até as pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus, tira daí, isso é imundícia. E aí todo mundo foi para um outro canal, assistiu louvor, exaltação, glorificação a Deus. Não quero nem entrar no mérito do que como foi feito, do que foi feito. Mas, olha, o inimigo ele é tão sujo, mas Deus mostra a sujeira dele todinha. Aí tem pessoas que dizem assim, não tem nada a ver não, pastor. Eu assisto mesmo, eu assisto novela, a televisão eu comprei com o meu dinheiro, eu assisto. Pois é, você está abrindo um esgoto para dentro da tua casa, e esse esgoto foi revelado agora, para quem não tinha os olhos abertos, entendeu que é um esgoto, a céu aberto, caindo dentro da casa da pessoa, e a pessoa aceitando toda aquela imundícia. E Jesus dizendo, vigiar, e a pessoa está vigiando. Ouvindo um negócio daquele, está vigiando. Não está vigiando. Mas o Evangelho de Cristo, amado, ele é sério. Não tem brincadeira não, Jesus está voltando. E nós já vamos entrar agora na parte do arrebatamento da igreja. Pastor, mas como que vai ser? Quando que vai ser? Vai ser exatamente nesse período, amado. Quando João recebeu a revelação na ilha de Patmos, Deus deu uma revelação escrita. E ele vê o próprio Cristo, ele escreve, mas tem algo interessante, que a pessoa só vai compreender o livro de Apocalipse se ela compreender o que está escrito no capítulo 1. Se eu não me engano é versículo 18, nem está no script aí, mas vamos ler. Apocalipse capítulo 1, bem no começo, que está escrito assim, 1,17, coloca 1,17, Diácono Davi, para você entender, para você compreender o que eu estou passando. Está escrito assim, e eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. Eu quem? João. O João, o apóstolo do amor, aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus. João Batista já tinha morrido, amém? Jesus já tinha ressuscitado. Aí o próprio Cristo aparece para ele. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu, o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Aí versículo 19, escreve as coisas que tem visto, escreve as coisas históricas, as coisas que já passou, e as que estão acontecendo no presente, e as que depois hão de acontecer. Você sabe qual é a complexidade do livro de Apocalipse? Tem muita figura de linguagem, tem muitos animais com cabeça de leão, com 10 chifres e tal, tem muita figura, e são coisas que já passaram, são coisas que estão acontecendo naquele tempo para ele, para João, e ele ia escrever de coisas que haveriam de acontecer. E isso é revelação, e é o que nós vamos entrar agora. É o arrebatamento, vamos começar pelo arrebatamento da igreja, mas vamos voltar lá no capítulo 5, para você entender em que momento que a igreja não vai estar mais na terra. Capítulo 5, Apocalipse capítulo 5, versículo 8, nós lemos até o 7, vamos para o 8 agora. Está escrito assim, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostravam diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com o seu sangue compraste para Deus de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Está falando aqui, que aquele que é salvo, né? E nós estamos tratando do arrebatamento, vão reinar com Cristo. Quando? No período milenar. Calma que nós vamos chegar lá. Reinarão sobre a terra. Versículo 11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões. E era o número deles de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e ações de graças. E eu ouvi a toda criatura que está no céu, e na terra e debaixo da terra, que está nos céus, e todas as coisas que nelas há de dizer. O que está acontecendo? Neste momento, amado, a igreja já foi tirada da terra. Deixa eu resumir para você, porque é muita coisa para ler. Quando nós pegamos o livro de Apocalipse e lemos, no capítulo 3 começa as cartas. Depois da escrita das cartas, está assim, ao anjo da igreja, para você entender o que eu estou falando. Quando Jesus vem buscar o quê? A igreja. As cartas são mandadas para quem? Para as igrejas, né? Diga-se que cada uma daquelas cartas, ela
significa uma pessoa. Depois você lê as 7 cartas, né, que elas são breves, você vai se encontrar dentro de uma da carta daquelas. Você vai se identificar dentro de uma carta daquelas. Depois que passa as 7 cartas, vem uma coisa interessante. Vamos entender, onde João está? Na ilha de Patmos. Ele foi arrebatado em sentido, ele continuou lá, deitado no chão, mas ele foi arrebatado em sentido. Aí o que acontece? Depois que ele escreve a carta, o anjo diz assim: ei, João, sobe aqui. Entendeu? Ei, João, sobe aqui. Pode ter certeza. É nesse momento que o arrebatamento, no contexto escatológico, é nesse momento que a igreja é tirada. João é terreno, né? Sobe aqui. Aí João sobe. E quando nós lemos no capítulo 5, porque eu estou voltando para o 4, quando nós lemos no 4, sobe aqui. Quando ele está lá em cima, ele vê milhares e milhares de pessoas em volta do trono. A igreja já está lá. A trombeta já tocou. E muitos dizem assim, não, a igreja vai passar pela grande tribulação. Não, Jesus vem buscar a igreja antes da grande tribulação. E é nessa linha que nós vamos trabalhar. É nessa linha escatológica, nessa linha teológica que nós vamos trabalhar. Volta aí no capítulo 4. Só para você ver. Capítulo 4, versículo 1. Não está aí não, né, Jovem? Sabe o que eu estou falando, amados? O livro de Apocalipse, eu já li ele para frente e para trás. Fui lá nas 70 semanas de Daniel, que é o Apocalipse do Antigo Testamento. Fique tranquilo. A mensagem vai ser passada, você vai compreender. Aqui, ó, capítulo 4, versículo 1. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no... E a primeira voz, que como de trombeta ouviu falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. João foi lá para o céu, amado. Ele viu o céu por dentro. E aí ele olhava, quando nós abrimos a mensagem, ele via um sentado num trono, com um livro na mão, mas que ele nem conseguia olhar direito, e ninguém conseguia olhar, e ninguém conseguia abrir aquele livro, e nem tirar o selo, porque aquele livro estava selado, e ele disse que ele chorava muito. Aí apareceu um ancião e disse para ele assim, não chore, João, porque eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz da geração de Davi, que venceu para abrir o livro, desatar os seus selos e abrir o livro. Ele falou que era um leão, mas João vê um cordeiro. Porque o João era terreno. Jesus, depois que ele ressuscitou como um leão, com força, com todo o poder e com toda a glória dada para o Pai. Mas João, que era terreno, ele olhava para o leão e via um cordeiro, sacrificado como tem sido morto. E aquele cordeiro, ele se levanta. Olha a figurinha, é para a gente ficar meio que, né? É para a gente ficar meio que cabulado mesmo. Porque um vê um leão, o outro vê um cordeiro com sangue sacrificado, salpicado de sangue. O outro vê o cordeiro, né? Aí o cordeiro vem, levanta e vai no trono e pega o livro da mão que está sentado no trono. E tem o poder para desatar. Não é para a gente... Quem lê o livro de Apocalipse é muita figura, isso é para simbolizar poder, autoridade, são tantas outras coisas. O mundo espiritual lá não é igual o que nós vemos aqui. Nós olhamos pessoas assim, ó, simples assim, nós assim, ó, simples mortais, mas lá é tudo diferente. Quando João começava a querer descrever o que tinha lá, ele falava, é como isso, é como aquilo. Mas ele não tinha um entendimento, porque a mente dele era limitada, ainda estava com a mente terrena. Mas olha só que coisa interessante. Depois que ele abre o livro, aí vai se seguir uma história de 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Mas vamos primeiro nos selos, que você vai ficar horrorizado. O primeiro selo que abre, os primeiros 4 selos são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Aí você já entenda, a igreja, você, eu, nós, não estaremos mais aqui, mas o mundo continuará sendo o mundo, as pessoas continuarão vivendo, mas vão passar por essa tribulação terrível que nós vamos ler agora. Avança um pouco, porque é muita coisa. Vai para o capítulo 6, já com Davi, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Entenda, a igreja não vai estar mais na terra. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem ver. E olhei,
e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Amados, são 4 cavaleiros. Onde está Jesus? Está lá abrindo selos. Tem gente que pensa que esse cavaleiro branco aí é Jesus, né? Não é não. Esse cavaleiro, Jesus está abrindo selos. Esse cavalo está na terra, para aqueles que ficaram na terra. Esse cavaleiro, ele tem um arco na mão. E ele tem uma coroa, foi dado poder, autoridade para destruir mesmo nele. E um arco na mão, coroa e poder. Esse é o dominador mundial. Agora vai se começar um período, que é aquele período que Daniel falou, que selou, que ele não passou adiante o conhecimento, está lá em Daniel 12, mas vai entrar o período agora da tribulação. E eu preparei algo para você entender certinho. Tenha este culto como se fosse uma aula. Eu preparei a imagem ali, ele vai colocar na tela, que eu vou ali mostrar para você o que se segue passo a passo. E você vai entender. Coloca ali. Nós estamos aqui, ó. Eu vou explicar tudo isso. Tempo histórico é aquilo que João falou. Escreve o que tem visto, aquilo que já passou. Tempo histórico. E tempo profético é o que vai acontecer ainda. Olha, antes de Cristo, nascimento de Cristo, morte de Cristo na cruz do Calvário, ressurreição, o dia de Pentecostes, o dia da inauguração da igreja de Cristo. Quando Jesus começou a ensinar de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, a igreja já estava ali, já estava iniciando. Vou te dar um exemplo. Quando você vai abrir uma empresa, tem alguns aqui que são empresários, quando você vai abrir uma empresa, você só começa a trabalhar no dia da inauguração? Você não já começou a trabalhar antes? Entendeu, né? A igreja de Cristo já estava, o colégio apostólico já estava montado, os 12 apóstolos já estavam tudo pronto, andando com Cristo. Mas o dia da inauguração da igreja foi no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, versículo 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, e eu vi um som veemente e impetuoso, um vento veemente e impetuoso encheu toda a casa onde estava, e todos receberam ali o batismo do Espírito Santo. O dia da inauguração da igreja, Jesus já tinha ressuscitado. E aí, desde aquele dia de Pentecostes, está vendo um grupo de pessoas aqui? Somos nós. A igreja segue sua marcha, caminhando. Só que essa marcha aqui, ó, vai um monte de gente indo para o lado, um monte de gente indo para o outro. Mas eu e você, nós estamos nessa mesma marcha, seguindo a observância, a ordenança de Cristo, assim como Ele ensinou, recebendo os alertas dEle, para não ir para a direita nem para a esquerda, mas ir para o alvo que é Cristo Jesus. Aqui é a igreja que é vitoriosa. O tempo presente somos nós. Estamos aqui, a ressurreição, o arrebatamento. Quando a igreja foi arrebatada da terra, eu e você, nós que ficamos firmes na presença de Deus, fomos arrebatados, vai acontecer lá nos ares o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo não é um tribunal condenatório para lançar no inferno. Esse tribunal é para os salvos. Nós vamos ser julgados pelas obras, nós vamos receber galardão, nós vamos receber recompensa pelo nosso trabalho terreno. Ali vai acontecer o tribunal de Cristo. Não confunda com o juízo final. A igreja está acontecendo aqui na terra. Os 4 cavaleiros do Apocalipse batalhando, destruindo a terra. Nós estamos no primeiro ainda, que é o branco, destruindo a terra. A igreja está participando do tribunal de Cristo. Tudo que nós fizermos vai ter recompensa. Mas vamos voltar lá aqui para o Apocalipse. Vamos para o 2º cavaleiro. Versículo 3, direto. E havendo aberto o 2º selo, ouvi um 2º animal dizendo, vem ver. E saiu outro cavalo, vermelho. E ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra. Amados, agora eu vou explicar algo que precisa ficar claro para você. Quando o anticristo ele surgir, aquele dominador mundial, já está tudo preparado. Já existe até a possibilidade de um salário mínimo para cada pessoa viva na terra. Só para você entender. É como se fosse um Bolsa Família Mundial. Já existe esse projeto que cada pessoa ela vai ter um salário, ela vai trabalhar, mas ela vai ter como se sustentar. Sabe que projeto é esse? É desse dominador mundial. E diga-se que esse dominador mundial, ele pode até já estar entre nós, porque o templo de Jerusalém já começou a ser construído, a levantar
o segundo templo ou o terceiro templo, se assim você entender. Esse dominador mundial vai ser aquele que quando a Rússia, quando os Estados Unidos, nação se levantar contra a nação para apertar o botão da bomba atômica para a Terra ser destruída, aí chega esse dominador mundial com uma aparência bonita, uma pessoa mansa, doce, inteligente, que quando fala as pessoas, uau, essa pessoa, ele pode ser um presidente mundial, todo mundo vai se admirar, porque ele vai chegar com uma solução mundial. Ninguém guerreia contra ninguém, todo mundo se acerta, saúde pública, digamos assim, um SUS, que lá nos Estados Unidos não tem SUS, que nem o Brasil tem, né? Inclusive tem um rapaz que veio de lá porque não tive nem condições de fazer cirurgia, mas no Brasil tem um SUS. Vai ter um sistema único de saúde mundial. Você precisou de alguma coisa, você vai entrar num consultório médico, numa clínica médica, num prédio, você vai fazer um raio-x completo, total, só sai de lá igual o jogador de futebol, quando vai fazer aquela triagem para entrar num clube grande. Ele vai e fica o dia inteiro fazendo exame, sai tudo no mesmo dia. Vai ser assim. Quem é que não vai gostar desse homem? A pessoa está doente, acabou fila, é tudo agendado, e nesse agendamento de hoje, que você agenda uma coisa, chega lá, enfrenta uma fila, mas não está agendado, eu vou voltar para trabalhar. Não, mas tem que seguir a fila. Mas por que agendou então? Já aconteceu com você? Eu vou lá fazer o exame da coluna, né? Faz um agendamento, 10 horas, parei de trabalhar, meia horinha eu vou lá e faço. Aí dá meio-dia, está agendado para 10 horas. Por que vocês não estão me entendendo? Não, moço, mas é assim, a gente agenda, mas tem uma fila do agendamento. Que agendamento é esse? Pois o anticristo vai resolver isso. O anticristo vai chegar assim, acabou a fila. Você vai agendar, você vai lá, vai até um carro pegar na tua... Agora eu estou conjecturando, hein? Vai um carro pegar você na tua casa, um home care, vai te pegar, vai levar. Você nem roupa você deixa no armário. Você entra lá, quando chegar à noite, quando chegar à tarde, já está tudo pronto, remédio, tudo medicado. Se precisar de uma cirurgia, vai a robótica, já vai lá fazer a cirurgia, você já vem para casa, já pronto. Quem não vai gostar de um homem desse? Pois é, a igreja não vai estar aqui. Mas aquele que fica para trás, ele vai falar, meu Deus, o pastorzinho Mário pregou sobre isso. Ai, Jesus, e agora? Agora? Que agora se vira lá com o anticristo. O tempo de arrependimento é agora. Vai ter tanta gente que vai lembrar dos pastores. Ai, meu Deus. E vai ter pastor que vai estar lá assim, ai, meu Deus, eu vou abrir a igreja para fazer um culto hoje. Eu fiquei, meu Deus. Ai, Jesus, fiquei. Senhor, Senhor. Aí Jesus diz assim, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É tanto apóstolo, amado. É tanto bispo, é tanto crente que vai ficar para trás. Nem vai ouvir o toque da trombeta. Olha lá, nós falamos do cavalo vermelho, né? E saiu outro cavalo vermelho, ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma espada aguda. Sabe que período é esse? É aqueles 1260 dias. O calendário hebraico é diferente. 1260 dias. Se você bater na calculadora, dividindo por 365, você vai ver 3,4 e alguma coisa. Ou seja, 3 anos e meio. O anticristo, quando ele chegar, implantar o reinado dele, os 3 anos e meio, vai ser uma paz, uma bonança, uma maravilha. Está no cavaleiro branco. Quando chegar no cavalo vermelho, ele vai tirar a paz da terra. E aí, quando ele tirar a paz da terra, ele vai se revelar e vai dizer assim, agora só compra ou vende quem colocar o meu númerozinho bonitinho na mão ou na testa. Aí vai implantar o 666. Mas vamos continuar, que isso aí está um pouquinho para frente. Versículo 5. E havendo aberto o terceiro selo, vi um terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei e eis um cavalo preto. E o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Ah, pastor, então vai chegar um tempo de justiça, porque balança significa justiça. Não. Vai ser tempo de escassez. Uma medida de cevada por um denário. Vai ser um tempo escasso, um tempo de destruição, um tempo difícil, um tempo de fome. Um tempo onde pessoas dizem assim, vão correr e dizer assim, Senhor, que esses montes caiam sobre mim, eu quero morrer, mas não vai achar a morte. Vamos continuar. Versículo 6, vamos para o próximo cavaleiro. Ou melhor,
eu já dei a introdução, Davi, senão vai ficar muito longo. Vai direto para o 8. Vai para o cavalo amarelo já. Eu estou vendo que o tempo, né? E havendo aberto... onde está o cavalo amarelo? 8. E olhei e eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia. E foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra com espada. E com fome e com peste e com as feras da terra. E havendo aberto o quinto selo, viu debaixo do altar a alma dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Amados, esse período dos 3 anos e meio, o primeiro período de bonança, as pessoas vão ficar maravilhadas. Quando entrarem a fome, aqueles que estavam dentro da igreja dizendo, não, está vendo? Nós estamos de boa aqui, agora está bem melhor para se viver, agora que é o tempo de viver. Aí o anticristo vem e puxa o tapete. Agora vai ser assim, adora eu, senão você vai morrer. Aí a pessoa vai ter que colocar o nome escrito ali, ó. E a gente até conjecturou por muito tempo o chip, né? Que já está por aí, né? O chip na palma da mão. E tem gente que acha bonitinho. Eu quero não. Colocar o chip para pagar as contas. Eu não quero nem o cartão que a pessoa pega a maquininha, vai no teu bolso e você acaba pagando a conta dos outros. Quero não. Quero o cartão de inserção mesmo. Né? Vai ser um tempo de sofrimento, um tempo de destruição, um tempo de dor, de sofrimento. Aí o anticristo vai se revelar. Só vai comprar, arrumar emprego, ir naquele médico bom lá que tinha, sabe, sem fila, sem nada, só se tiver o chip. E agora pensa, uma pessoa que está com câncer, uma pessoa que está doente, sofrendo, ela não vai colocar? Ela vai ser apertada, tão apertada, porque agora a igreja, amado, você sabe o que ainda sustenta a terra do jeito que está? São 2 coisas. Primeiro, o Espírito Santo agindo na terra. Ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E a outra coisa é a igreja. A igreja é o sal da terra que dá sabor, que dá tempero. Quando a igreja tirar, não é que o Espírito Santo vai ser tirado, é que o poder de atuação dele na terra, o Espírito Santo é Deus, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas o poder de atuação na terra vai ser tirado, porque o próprio Deus vai permitir. Aí vai vir toda essa destruição, toda essa tristeza. E aí avançando, porque eu estou vendo que a hora avançou bastante, o próprio Deus vai providenciar, lá no Muro das Lamentações, 2 testemunhas. E diz que essas 2 testemunhas vão ter o poder como de Moisés e de Elias. Se eles mandar cair fogo do céu, cai fogo do céu. Se eles mandar chover, eles têm poder sobre a natureza. E essa última parte dos 3 anos e meio, dos 1.260 dias, ou 3 anos e meio, essas 2 testemunhas vão ficar lá. É o único poder contra o anticristo. É a única voz que prega o evangelho no segundo 3 anos e meio. É a única voz que prega, porque o mundo está dominado. E aqueles que são do anticristo vão começar a odiar as 2 testemunhas. E eles vão querer matar as testemunhas. Deus deu poder, ele desce fogo do céu, quem vai matar as testemunhas morre. E elas vão ficar no Muro das Lamentações lá, profetizando. E a terra inteira, o mundo inteiro odiando. Mas resumindo para você, quando acabar esse período dos 3 anos e meio, completando os 7 anos, aí o próprio Deus vai dar poder para o anticristo matar as 2 testemunhas. Essas 2 testemunhas vão ser mortas na frente do Muro das Lamentações, mas por 3 dias e meio, eles vão ficar expostos, apodrecendo, porque não vão deixar nem enterrar as 2 testemunhas. Está vendo? Aquelas pessoas ficavam falando que eu não podia, meu corpo, minhas regras, agora voltando, né? Meu corpo, minhas regras, aquele povo que ficava falando que tudo é pecado, que tudo é condenação, está vendo? Estão mortos ali, e diz assim que o mundo inteiro vai ver como? Hoje nós temos uma ferramenta chamada WhatsApp, que é uma notícia que o mundo inteiro vê, e as pessoas vão começar a trocar presente felizes. Está vendo? Aquele que era contra nós, estão mortos lá, e vão começar a distribuir presente um para o outro. Ao completar os 3 dias e meio, o próprio Espírito de vida do próprio Deus vai entrar nas 2 testemunhas, e elas vão reviver novamente, à vista de todos que estão lá e do mundo inteiro. E todos vão ver que foi um poder de Deus e vão ficar assombrados, aterrorizados. Porque não? Então quer dizer que eles estão certos mesmo, porque eles estavam mortos, apodrecendo, agora estão vivos. E o que Deus fala? Vem, sobe. As 2 testemunhas sobem. Amados, coisas terríveis, terríveis estão para acontecer. Coisas que as pessoas vão pedir a morte e não vão ter a morte. E aí, para resumir, depois disso aqui, vai entrar o período, eu estou lá no capítulo 13, agora eu vou para o capítulo 13, que é onde vai surgir uma besta da terra. E essa besta, ela
tem duas cabeças. Aí que entra, que os meninos ficam falando, pai, que negócio é esse? Aí eu falei, você não assistiu o filme do tubarão lá? Um tubarão que anda na terra, aí uma cabeça come a outra cabeça e nasce outra cabeça? Eu tentei explicar ele com um filme de criança, né? Falei, então, essa besta, ela vai aparecer, ela tem duas cabeças. E a cabeça, uma vai estar com uma chaga mortal, com algo dilacerado, aberto. E aí ela vai aparecer curada. E aí todas as pessoas que estiverem na terra vão olhar e vão falar, oh, que poder é esse? Quem é como a besta? Olha, e vão dizer quem é como a besta. O besta que está adorando a besta. Quem é como a besta? Que grande poder surgiu. E todos vão se prostrar, amado. Aí só para conjecturar aquele período, aí a besta vai dizer assim, agora você tem que colocar um sinal que você é meu. E vai implantar o chip, amado. E as pessoas, elas vão ter aquilo como, oh, que grande Deus apareceu, que grande cura. E aí avançando para o capítulo 16, finalizando o capítulo, vai surgir uma besta do mar, né? A besta da terra, vai surgir uma besta do mar, que vai exaltar a primeira besta. Vai trazer exaltação. E essa segunda besta, ela vai mandar 3 espíritos de operação de maravilhas. A besta foi curada, né? Que estava com a cabeça rachada, né? Foi curada. Eles vão liberar 3 espíritos, que são espíritos operadores de maravilha. A pessoa nasceu paralítica. O espírito maligno vai lá e dá uma perna para ela, normal. Pastor, mas isso acontece. Está escrito. As pessoas que se inculcam correndo atrás de milagres, não, eu vou lá porque o pastor joga a toalhinha dele e aí na hora a pessoa fica curada, peguei um lencinho. Pois é, amados. Existem espíritos operadores de maravilha. É para assustar, não é? Nem tudo que você está ouvindo, que coisa maravilhosa, grandiosa, vem de Deus. Isso é desde o princípio, né? Uma passagem clara é quando Moisés foi para o faraó, lembra? Jogou a serpente, jogou o cajado, transformou em serpente. O faraó, isso aí os meus também fazem. Jogaram o cajado, virou serpente também. E tem gente que fica impressionado com maravilhas, com essas coisas que acontecem. Não. O inimigo tem lá o seu poder e Deus permite que ele faça coisas. E esses espíritos, eles vão agir. Esses espíritos malignos, eles vão agir. E vai acontecer isso. Não tem como. Eu vou avançar aqui para Apocalipse capítulo 19, porque eu vejo que a hora não espera por ninguém, né, Diago Davi? E aí, como é que está a mensagem? Está aprendendo? Está conseguindo assimilar? É, amado. Isso vai acontecer. Não tem como. E aí, avançando aqui, eu vou só ler um versículo, Apocalipse 12, 12, para contextualizar, e eu vou para frente. Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, aquele que já foi arrebatado. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. O diabo, ele tem pouco tempo para arrebanhar o maior número de pessoas para estarem com ele. Mas aí, amado, quando passar esse período dos 7 anos, é para você entender, quando passar o período dos 7 anos, vai entrar aqui o período do capítulo 19. Capítulo 19, versículo 7. Eu vou avançando, porque é muita coisa, amém? Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Vou parar aqui para a gente explicar, né? Vindas são as bodas do Cordeiro. A igreja é chamada de quê? A noiva de Cristo, não é? Como que está dizendo ali? Esposa. Então já houve um casamento. A igreja é arrebatada, ela participa do tribunal de Cristo, da coroação daqueles que, né? Tem direito à coroação, o galardão de Deus. Aí depois, as bodas do Cordeiro. Aí Jesus volta com alarido e com voz de trovão. Eu vou explicar para você que muitos confundem. Quando você lê Mateus capítulo 24, na toda a sua íntegra, tem passagens ali
que a segunda vinda de Cristo, quando o arrebatamento da igreja, Cristo não vai descer para pisar na terra. O arrebatamento é o encontro do Senhor nos ares. Quando agora Jesus volta com a igreja, aí todo olho verá. Entendeu? A segunda vinda de Cristo é um termo técnico para designar, né, que a primeira vinda dele, é o arrebatamento, ele não pisa na terra, é secreto. Coloca aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13. Vamos ler aqui na tela, para você entender do que eu estou falando. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, dos que já morreram, né? Porque não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Detalhe, muitos confundem, não, mas se vem com alarido, todo mundo vai ouvir. Não, só os salvos vão ouvir. Nem todo mundo vai ouvir. Aqui é a primeira vinda, Jesus não pisa na terra. Vamos, continua, 17 é bem claro ali. Ó. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Quando a vinda de Jesus secreta, quando Jesus vir para arrebatar a igreja, ele não vai pisar na terra. O encontro é nas nuvens. A trombeta toca, o nosso corpo é transformado e nós vamos para o encontro do Senhor nos ares. O apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Tessalonicenses, primeiro de que aos Coríntios, mas primeiro aos Coríntios, capítulo 15, 51, ele fala da mesma coisa. 1 Coríntios 15, 51, só para contextualizar. Vamos ler ali na tela também. E eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ó, seremos transformados, continua, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aquela pessoa que morreu, né, em Cristo Jesus, a terra vai devolver o corpo para ela. E novamente corpo e alma vão se encontrar e vai para o encontro do Senhor nos ares. Agora, quando nós estamos lá, já depois do período dos 7 anos, né, vai ter uma batalha. E essa batalha, Satanás vai ser amarrado por 1000 anos. Ele vai ficar preso por 1000 anos. Vem um anjo forte, põe uma cadeia nele, prende ele por 1000 anos. Em 1000 anos vai ser aquele reinado de quem subiu com Cristo, vai reinar na terra. Mas não é reinar sendo governador de São Paulo, não, ele vai reinar no âmbito espiritual. Ele vai reinar com Cristo. Vai ter um período de 1000 anos de tranquilidade. O inimigo não vai mais poder agir. Só que depois desses 1000 anos, pessoas que nasceram no milênio, elas vão se rebelar contra o próprio Cristo. E eu vou te explicar por que elas se rebelam. Imagina 1000 anos de bonança. Não tem morte, não tem assassinato, não tem roubo, não tem nada. A pessoa vive tudo bem. Se ela vive tudo bem, ela vai cair numa monotonia tal qual o filho pródigo. Ah, não, quero ir embora da casa do meu pai. Ah, não, tudo bem que tem comida a hora que eu quero, tem de tudo, mas é muito monótono, as músicas é a mesma, tudo é a mesma coisa, eu quero ir embora. Nesses 1000 anos, vão nascer pessoas que vão se esquecer que houve um tempo de perseguição dos 4 cavaleiros. Elas vão, e aí o Satanás vai ser solto depois desses 1000 anos. Ele vai ser solto, e ele tem pouco tempo para arrebanhar um povo, e aí ele vai chegar. Você não acha que essa vida sua é muito parada? Eu tenho uma proposta melhor para você. Tenho alegria, eu tenho novidade. Ele não vai aparecer com um tridente. Tem novidade. Tem coisa boa para você. E muitos que estão lá vão esquecer e vão seguir o anticristo. Você acredita que tem gente dentro da igreja, só está na igreja porque não tem uma proposta melhor? Se ela só está aqui com medo do inferno. Mas se aparecer uma proposta melhor, aparecer um outro céu,
que não precisa renunciar a pecado, que pode ter várias mulheres, que pode beber, que pode fumar, e que tiver um outro céu diferente, ela dá as costas para Jesus e diz assim, não, esse céu aqui é muito monótono. Aquele outro ali, não é o inferno não, é bom também, ó. Tem tudo de bom lá. Só que lá é diferente, né? Lá tudo é permitido. Lá é de boa, não tem problema não. Você não tem que dar satisfação, você não tem que ficar orando, jejuando, mortificando a carne. Não, esse céu aqui é melhor. Pois é o que as religiões pregam aí. De hinduísmo, não tem compromisso. Esse céu muitos querem. E fogem, não. Ir para a igreja, ficar sentado, um pastorzinho que nem tamanho fala, uma mensagem que começa, parece que não tem fim. Ele está tentando ensinar uma coisa que eu não quero aprender. Sabia? Tem gente que está incomodado. Não, é ruim, eu quero algo melhor. Aí chega, eu tenho algo melhor para você. Ei, Eva, você pensa que você vai morrer se comer desse fruto? Não vai morrer nada. Você vai abrir os teus olhos, você vai ser como Deus. E o ser humano tem mania de grandeza, sabia? Todo mundo tem mania de grandeza. Agora, quando nós olhamos para a palavra, a gente tenta sufocar essa mania de grandeza. Essa mania de querer ser melhor que os outros, de ter tudo melhor que os outros. Quando nós conhecemos a Cristo, a gente, quando percebe que a gente está querendo se engrandecer, a gente fala, misericórdia, Senhor, tem misericórdia de mim. E começa a se diminuir. Mas, depois desse período milenar, amado, aí vem o juízo final. Coloca de novo aquela imagem ali, Davi, enquanto eu leio aqui a passagem, já deixa ela na tela. Eu estou lendo Apocalipse capítulo 19, versículo 7, mas pode colocar a imagem. Regozijemos e alegremos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados a ceia as bodas do Cordeiro, e diz-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Eu vou direto aqui, para quando Satanás é preso, que nós vamos direto ali para o ensino, amém? Capítulo 20 diz assim, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, diabo Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. É aqui, Aqui aparecem os 4 cavaleiros do Apocalipse, 1260, 3 anos e meio, 3 anos e meio, 70 semanas de Daniel. A vinda visível de Cristo foi o que acabei de relatar. Vindas são as bodas do Cordeiro. Aí no capítulo 19, mais na frente vai dizer que Jesus ele vem com a roupa salpicada como de sangue, escrito na coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vem com os cavaleiros com o cavalo branco, aí vem todo o olho verá. É o que está lá também, lá no Mateus capítulo 24, bem mais para o finalzinho, que está em harmonia com aqui o capítulo 19. Então, vamos avançar um pouquinho. Capítulo 20, versículo 7. Pode tirar dali, Capítulo 20, versículo 7. Estou finalizando, amém? E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações. Então, sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número como a areia do mar, para juntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no largo de fogo e de enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Depois do período milenar, o Satanás será vencido pelo sopro da boca do próprio Cristo. Será lançado no largo de fogo e de enxofre, onde já está a besta e o falso profeta. E agora vem o juízo final. Passou o tribunal de Cristo. Capítulo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre o trono, ele e de cuja presença fugiu os céus e a terra, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Amados, é tudo o que vai acontecer futuramente.
qual o sentido desta mensagem? De nós começarmos um ano como esse, querendo a cada dia buscar mais a presença do Senhor. Não deixar que os caprichos deste mundo, as amizades, até mesmo o trabalho, permitam que nós venhamos ficar distante. E se nós ficarmos distantes, a nossa mente vai ser cauterizada e dizer que aquilo que é pecado não é mais pecado, que isso aqui é história que não vai acontecer, mas você pegou a íntegra, digamos assim, de tudo que vai vir pela frente, de tudo que nós vamos enfrentar pela frente. Que eu e você estejamos firmes até o fim. Quando aquela trombeta tocar, os nossos ouvidos espirituais estejamos nós abertos, e nós vamos ter o nosso corpo transformado, e nós vamos para o encontro do Senhor nos ares, e nós não vamos ver o cavaleiro do Apocalipse, nós não vamos ver as 7 taças, não vamos ver as 7 trombetas. Tudo o que acontecer, nós já estamos lá, na ceia das bodas do Cordeiro, com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Mas tem algo interessante, só para nós finalizarmos. Vai lá, aí no Apocalipse capítulo 3, uma das cartas. E agora falando com a igreja. Nós ainda somos igreja, amém? Estamos na terra. E ele escreve esta carta à igreja, que está, Apocalipse capítulo 3, versículo 3, que está escrito assim, ó: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Aí avança para o capítulo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. É mais uma alerta. Vigiai e orai. E o próprio apóstolo Pedro, amado, você sabe que Pedro e Paulo chegou uma vez que os dois se estranharam, né? Porque o Pedro, ele, quando estava com os judeus, ele comia com os judeus. Quando ele ia para o meio dos ímpios, e quando os judeus chegavam, ele se afastava. Aí Paulo falou assim, ó, que repreendeu ele na face dele, na presença de todos. Mas o próprio Pedro, ele dá testemunho de que o Paulo era de Deus, e que Deus falou coisas difíceis de se compreender. Aqui, ó, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Continua. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas as coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Continua. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis e em paz. E tendo por salvação e longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabei isto, de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Ele está dizendo assim, olha, o irmão Paulo, ele escreveu coisas que são difíceis de compreender, e tem pessoas que até torcem aquilo para o seu bel prazer, para levar os outros à perdição. Que isso não venha acontecer conosco, amém? Se coloque de pé, aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Amados, mas tem algo preparado para nós. Novo céu e nova terra. Apocalipse capítulo 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João,
vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e com eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Essa é a promessa de Deus. Ele não retarda a promessa, não. Vai acontecer. Tudo que está na palavra de Deus vai acontecer. Amém? Fecha os teus olhos. O Senhor Jesus Cristo, Ele já pagou o alto preço na cruz do Calvário. Ele deixou tudo escrito para que nós não viéssemos ser enganados. E é para isso e por isso que nós devemos estar na igreja, congregando, aprendendo, ouvindo a palavra de Deus, para estarmos apercebidos do que vai acontecer. Se você está aqui nesta noite, e você ficou, nesta manhã, se você está aqui nesta manhã e está preocupado, pensando: meu Deus, eu não quero ir para esse mundo de perdição, quando a trombeta tocar eu não quero ficar, e o que eu devo fazer? Você deve entregar a tua vida para Jesus. A palavra do Senhor diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo Ele fará. Se você ainda não tem o teu nome escrito no livro da vida, por várias vezes nós lemos ali: aquele que não foi achado escrito no livro da vida. Você precisa ter o teu nome garantido, escrito no livro da vida, e o único que pode escrever naquele livro é o próprio Senhor Jesus Cristo, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Neste momento, se você quer entregar a tua vida a Cristo, levante a tua mão bem alta juntamente com a minha, porque nós vamos orar e o próprio Cristo vai escrever o teu nome no livro da vida. Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus? Tem alguém que precisa de uma oração de reconciliação? Você ouviu tudo isso e você ficou preocupado: Senhor, eu preciso me reconciliar, eu preciso ter a certeza da minha salvação, eu quero me reconciliar contigo. Essa semana não foi boa, fiz coisas, Senhor, pensei, pratiquei coisas que não é do teu agrado, mas eu quero, Senhor, ter um compromisso contigo e quero renovar a minha aliança contigo. Se você quer essa oração de reconciliação, não tenha vergonha não, saia do teu lugar, vem aqui à frente, porque eu juntamente com a igreja nós vamos orar e o Senhor vai te receber novamente de braços abertos. Todos estão bem, firmes com o Senhor? Então vamos orar. Vamos orar também por esta pessoa que ouviu essa ministração e ela ficou preocupada, mas ela está assistindo através do YouTube e ela quer ter a vida dela garantida, o nome dela é escrito no livro da vida. Meu querido, se você pode, ajoelhe aí do lado do aparelho que você está assistindo e nós vamos orar. E ore assim comigo: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, eu me arrependo de todas as coisas que eu pratiquei e que eu desagradei ao Senhor. Meu Deus, eu não sabia das coisas que estão para acontecer e eu quero que o meu nome esteja escrito no livro da vida. Escreve o meu nome para nunca mais ser apagado. Eu quero, Senhor, um compromisso eterno contigo. Continue pensando em Deus, Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso. Esta pessoa que ouviu esta mensagem, esta palavra, e muitos ficaram até aterrorizados com as coisas que vão acontecer, e essa pessoa, meu Deus, está se arrependendo dos seus pecados e confessando a Ti como único Salvador. Receba ela como filho, escreve o nome dela no livro da vida, Senhor, para nunca mais ser apagado. Meu Deus, e coloca, meu Pai, essa pessoa agora em discernimento e entendimento que ela precisa prosseguir a caminhada até o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. O próximo passo que ela deve tomar, Senhor, é o batismo nas águas, e depois participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo, assim como foi uma ordenança do Senhor. Pai amado, Pai querido, eu te peço que o Senhor venha abençoar poderosamente a vida de cada pessoa, meu Deus, que nesta manhã esteve aqui comigo, ouvindo esta palavra. Eu sei, meu Deus, que são coisas difíceis de compreender, que são coisas terríveis que estão para acontecer, mas como nós sabemos que o Senhor nunca mentiu e nunca nos enganou, o próprio Cristo vem dizendo: vigiai e orai, vigiai, vigiai, e nós estamos aqui, Senhor, para que o nosso entendimento no decorrer deste ano esteja voltado para a Tua palavra, que seja um ano, meu Deus, que nós venhamos a congregar mais, nós venhamos a entender mais, compreender a Tua palavra, até mesmo para esclarecer, meu Pai, aquele que ainda não está na Tua casa, que nós sejamos verdadeiramente a luz desse mundo e o sal dessa terra, meu Pai. Então faça, meu Deus, de cada pessoa que aqui está, um evangelista, uma evangelista, essa pessoa que é mesmo diz: não,
não, mas eu não subo no altar para pregar, mas quando ela sair daqui da igreja, meu Pai, ela seja transformada no evangelista e venha propagar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, porque os campos estão brancos, Senhor, muitas pessoas estão carentes de ouvir a Tua palavra, que essa pessoa, meu Deus, ela seja adestrada pelo Teu próprio Espírito Santo, ensinada, ainda que ela não saiba evangelizar, mas que ela saiba dizer: Jesus te ama, existe um Deus todo-poderoso que é por você, vai congregar, vai para a igreja, vai buscar a palavra do Senhor, meu Deus, que o Senhor faça, meu Deus, deste povo verdadeiros evangelistas para a glória do Teu nome, amém, e graças a Deus. Aplauda bem forte ao Senhor.